Vamos lá. A ideia do engenheiro e a própria expressão etimologia do engenheiro é exatamente aquilo que o senso comum fala. É alguém que é capaz de projetar, conceber, engenhar. Essa expressão de denominação de engenheiro, ela antecede a própria formação, a própria construção formal desse profissional. Já desde a pós-idade média, iluminismo, já existia essa expressão para aqueles que faziam a técnica com alguma reflexão científica. Então, artesãos que utilizavam algum princípio de matemática ou de geometria, para fins muito objetivos, particularmente construção civil e fortificações e construções religiosas, eles já eram chamados, ou tinha essa expressão de engenhar ou de ser engenheiro. Mas, na verdade, esse profissional ele nasce mais tarde. As primeiras formações estruturadas, elas acontecem em meados do século XVIII e particularmente final do século XVII, século XVIII. E esse profissional era um profissional particularmente para esses fins muito próprios: construção naval, pontes, estradas e fortificações. Ou seja, era a estrutura logística que reinos precisavam. Você precisava construir estrada, precisava construir fortificação e você precisava construir navio. Então era para defesa e para a movimentação logística que eram feitos esses engenheiros. Aí já existiam escolas de engenharia, particularmente na França, onde esses engenheiros eram engenheiros militares, eles eram funcionários do Estado, funcionários do reino, na verdade, e tinham essa função dessa estruturação. É a partir da Revolução Industrial que nasce o que a gente conhece e concebe contemporaneamente como engenheiro. Esse engenheiro de hoje ele é fruto da Revolução Industrial, das necessidades da Revolução Industrial. É a criação de indústrias que gera a necessidade de você ser um profissional que dê conta das especificidades de um processo todo novo. De você produzir em série, você tem um ambiente de trabalho diferente do ambiente doméstico, como o artesão fazia, de você ter especialização do posto de trabalho. Todas essas características que nascem na Revolução Industrial, ela nasce então uma transformação. Muito embora aquilo que existia antes da Revolução Industrial também se chamasse de engenheiro, as escolas de engenharia passam a se transformar, agora não unicamente com essa necessidade de uma construção de pontes, estradas ou fortificações, mas agora num contexto muito mais amplo. Começa a exploração de minas, minério acaba sendo importante para a Revolução Industrial, e aí todo o ambiente industrial é a produção de bens de consumo que vem disso aí. E aí a gente tem dois perfis muito característicos. Como que dá-se conta dessa necessidade da indústria nascente? A gente pode ter, a grosso modo, dois grandes princípios, ou duas grandes abordagens epistemológicas para formar isso. Uma que é o modelo da Europa continental, que nasce na França, que é uma construção científica e depois a aplicação dessa ciência. E o modelo anglo-saxão, que nasce na Inglaterra, da Revolução Industrial, que é um modelo muito mais hands-on. Então, eu executo e depois eu reflito sobre essa execução. E esses dois modelos são os modelos prioritários até hoje na formação do engenheiro. A gente vai encontrar na América do Norte, na Oceania, esse modelo anglo-saxão, cursos de engenharia com 4 anos, eles são mais curtos e já desde o primeiro ano eles têm uma aplicação prática, e a gente tem um modelo que percorre quase toda a Europa continental e também a América Latina, de uma maneira geral, ela assume esse modelo francês, que é um modelo que parte desse princípio. Esse modelo francês ele parte desse princípio epistemológico. Eu preciso ter uma base de ciência e depois eu digo para que serve toda essa ciência. Até hoje, a estrutura do curso de engenharia, tradicionalmente o curso de engenharia são 2 anos de ciência, 3 anos de aplicação dessa ciência. Então você tem senso comum quando você vai numa escola de engenharia, com estudante de engenharia, é que no primeiro ou segundo ano não vê nada de engenharia, e não vê mesmo. São anos onde você tem aula majoritariamente com físicos, com matemáticos, com químicos, com biólogos, depende da segmentação da engenharia, mas o engenheiro acaba atuando no início dessa formação por longos 2 anos. No Brasil, embora a gente já de imediato comece a ter a primeira escola, foi uma escola militar,
que depois ela deriva-se em uma escola militar e uma escola civil, e que hoje, se a gente fosse pegar o fio da meada da história, isso seria o IME Federal do Rio de Janeiro, é onde surgem as primeiras escolas, mas ao longo do tempo o desenvolvimento de escolas de engenharia ele foi muito lento no Brasil, o que reflete muito hoje de como a gente tem um baixo desenvolvimento tecnológico. No Brasil, as primeiras escolas elas eram classicamente o modelo francês, inclusive escolas foram fundadas com um calendário acadêmico começando em setembro e terminando em julho, com diretores sendo trazidos, formados pela École Polytechnique e outras escolas pré-Revolução Francesa que existiam. E essa escola que nasce no século XIX, uma boa parte dela, ela, além de herdar o modelo francês, ela mantém a mesma estrutura até os dias de hoje. Essa ideia que nasce lá após a reestruturação das escolas de engenharia na França, no reinado de Napoleão, ela se mantém, por incrível que pareça, essa mesma lógica e estrutura até hoje. O que caracteriza essa estrutura do curso de engenharia? Fragmentação entre ciência e tecnologia. A engenharia não é uma ciência exata, como comumente se fala. Tecnologia não é uma ciência exata, não tem uma resposta unequívoca. O engenheiro ele trabalha com inúmeras possibilidades de resposta e um bom engenheiro caracteriza-se pela capacidade de, em torno dos recursos que ele dispõe, qual é a melhor solução para aquele problema específico. Isso não é ciência exata, mas tem uma formação de ciências exatas muito sólida para desenvolver uma capacidade de raciocínio reflexiva interessante para o engenheiro. Mas essa ciência que ele discute ou é formado solidamente nos primeiros anos, ela não conversa com aquilo que ele vai trabalhar o resto da carreira inteira dele em tecnologia. Então ele vai construir essa ponte por si só, porque os currículos eles não fazem essa ponte. Consequentemente, ou fruto disso aí, o que explica isso aí é uma baixa interdisciplinariedade, são currículos extremamente segmentados. Essa matriz curricular, a representação de uma matriz curricular de um curso de engenharia, tipicamente, são 60, 70 disciplinas, todas elas muito fragmentadas. E aí a gente parte do mesmo, a fala do professor Tissot quando fala de medicina, onde cada vez mais quer se colocar informações novas no curso, também é um problema da engenharia, porque a tecnologia vem se desenvolvendo a cada 5 anos, mas falta essa disciplina, por falta dessa disciplina, falta esse conteúdo, e aí cada vez mais cursos inchando, com cargas horárias muitas vezes excessivas. Num grande remendo, e aí o slide apresentado aqui de coxa de retalhos representa muito um curso, uma matriz curricular, uma formação típica de engenharia, onde o aluno é responsável por fazer a validação, por fazer a junção, porque o currículo por si só não se faz. Porque os professores não fazem, porque só se trabalha interdisciplinarmente quem tem uma certa interdisciplinariedade, não é o que acontece, somos professores formados de uma maneira muito segmentada, nos especializamos em determinado campo do conhecimento e é isso, o aprofundamento que o stricto sensu provoca, dificulta essa interdisciplinariedade, no caso da engenharia. Nós vemos currículos com muito pouca alteração ao longo do tempo. Eu provoco meus professores na UTFPR dizendo, nós temos 6 cursos de engenharia, eu sou formado eu sou engenheiro mecânico de formação, nós temos 6 cursos de engenharia na UTF, em 6 campos diferentes. Coloco eles que eu não preciso ler o projeto pedagógico para saber o período que está determinada a disciplina, qual a bibliografia que eles utilizam. Fiz nos anos 90. Então a gente percebe que a gente tem um currículo muito, e não era um currículo inovador em 1990 o que eu fiz. Então é um currículo que há 50 anos ele está, ou mais, ele está engessado no tempo. Inclusive com paradigmas de livros dessa época também, onde as disciplinas elas reproduzem o sumário desses livros, as ementas elas o sumário desses livros clássicos. E a gente tem pouca variação didática ao longo do curso. Se for numa escola de engenharia, pode falar de qualquer escola de engenharia, você pode falar da USP, da Escola Politécnica, você pode falar de escolas tradicionais, a Federal do Rio, a Federal de Pernambuco, a UTFPR, a Federal do Paraná. Se for num bloco de curso de engenharia, você vai ver a grande maioria das salas de aula muito semelhantes. Que são salas de aula que dão conta de um currículo muito monótono, onde a aula expositiva é o suficiente para dar conta daquilo que preconiza o currículo. Então, o
o que mais representa, o que mais caracteriza isso aí, ou explicita, é a pouca variação das nossas salas de aula quando fala de engenharia. Alguns laboratórios, e a grande maioria são aulas desse modelo aqui, onde a didática é expositiva e muitas das vezes pouco dialogada. É a tônica dos cursos de engenharia. E nós tivemos então, frente a esse cenário, uma discussão ao longo de 2 anos e com aprovação pelo Conselho Nacional no começo do ano e já homologado pelo Ministro da Educação em abril desse ano, então isso é muito recente. Diretrizes. Essas diretrizes elas foram construídas de uma maneira diferente do que anteriormente, porque pela primeira vez juntaram-se 3 segmentos para discutir isso. A CNI, Confederação Nacional das Indústrias, falando sobre qual é a necessidade, o que eles imaginam como engenheiro, eles como um grande empregador desse engenheiro formado. A academia, na figura da Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, da ABENGE, e o CREA, como conselho de classe. E aí então, após essas discussões, essas DCNs elas foram aprovadas. E elas trazem provocações bem interessantes, que não existiam nas DCNs anteriores. A DCN anterior ela tinha uns 15 anos de existência, perdurou por 15 anos, e ela era muito menos audaciosa do que essas diretrizes. Por quê? Vou voltar ao slide aqui, pautado nessas características que se percebe ao longo dos cursos, porque eles são muito semelhantes, isso aí, a gente encontra fora do Brasil bastante interessantes, mas no Brasil são poucos os cases que você consegue de cursos que eles fogem dessa estrutura aqui. A grande maioria dos cursos, majoritariamente em inúmeras escolas de engenharia, você vai encontrar essa característica aí com currículos muito semelhantes entre si, inclusive. O que trouxe os desafios propostos pelas diretrizes curriculares? Ele fala em interdisciplinariedade, então ele explicita esses que são trechos que eu tirei das diretrizes. Desde o início do curso, promove integração e interdisciplinariedade. Segunda característica, é a relação com o mundo real. Nós temos uma dificuldade muito grande, porque o nosso mundo real é a indústria. Boa parte dos nossos engenheiros trabalham no setor produtivo. A construção civil, quando a gente fala de engenheiro civil, a grande maioria dos engenheiros vai para o setor produtivo. A indústria dos mais diferentes tipos, de madeira, a aço, de plástico, a processamento de todo o material, o vínculo com esse mundo real é bastante complexo. A indústria ela tem um ritmo diferente da universidade, ela tem fatores diferentes, e fazer esse casamento ele não é corriqueiro e não é comum. Quem faz isso vira quem? Na verdade, quem consegue solucionar essa incógnita. O terceiro aspecto que é discutido, explicitado nas diretrizes, ele fala sobre didática e fala explicitamente de estimular metodologias para aprendizagem ativa, fruto daquilo que comentava no slide anterior. Isso é muito raro de acontecer nas engenharias. A gente vê a medicina e a odonto nas falas dos meus colegas anteriores com tentativas muito mais consolidadas do que a gente encontra na engenharia. Existem cases? Existem. No Brasil existem algumas tentativas, elas acontecem, não em amplo aspecto que se possa ter. E ainda ela fala em 3 aspectos humanos aí. Ela fala sobre calouros, ela fala sobre egressos e ela fala algo que é bastante inovador, porque isso não se falava nada nas diretrizes anteriores, sobre a necessidade de formação dos docentes. Então ele explicita de que é necessário formar o docente. É claro que isso é fundamental. A única maneira de inovar o ensino de engenharia é inovar a maneira de professores de verem o currículo, de verem suas práticas pedagógicas e depois a sua atividade docente. Então, isso é um problema crítico e clássico nos cursos de engenharia. Todo mundo conhece alguém que reprovou em cálculo 1. A famigerada, você não precisa ser de engenharia para ter cálculo 1. É a grande dificuldade do aluno sair da matemática do ensino básico para ir para a matemática do ensino superior. Os currículos são clássicos, eles perduram há 50, 60 anos. Hoje a gente não tem um aluno, não importa onde ele estude, a gente não tem um aluno que dê conta por uma série de aspectos. Ele não sabe estudar, ele não tem o hábito de estudar e ele não tem conhecimento prévio que os currículos admitem que ele tenha. Então, a outra é o entendimento para que nós vimos, é muito daquilo, o senhor falou da medicina, onde
desse conteúdo todo, o que é efetivamente importante? Se 20% são 80% das situações, por que não tratar desses 20% do conteúdo? É o que se espera disso aqui, de você entender o que efetivamente está empregando, o que ele efetivamente precisa. Conversamos muito pouco com os nossos egressos nas engenharias. E a formação docente é fundamental. E eu concluo aqui com esse slide, que esse é o caminho desafiador para essa formação de engenharia. É necessário uma formação docente, quer dizer, repensar, uma formação continuada do docente para ele construir novas concepções. A partir dessas novas concepções, ele ter uma nova concepção curricular. Esse currículo que vai exigir dele metodologias diversificadas. E essas metodologias que vão exigir ambientes, estruturas e processos de avaliação diversificados. Nós vemos que algumas iniciativas, muito investimento nesse aspecto aqui, quando ele perdura ou dura muito pouco, porque é fundamental esse aspecto aqui. Enquanto o professor não muda a sua postura, o seu entendimento sobre o que é formar, o como formar, ele não vai conseguir conceber um novo currículo, por isso nossos currículos eles estão estacionados ao longo do tempo, e ele, muito menos, esse currículo ele não comporta. Encontramos frequentemente professores que tentam fazer inovações metodológicas, eles são sufocados pelo currículo. Por exemplo, uma disciplina de PBL, e o aluno tem 9 disciplinas e 30 aulas por semana. Ele não faz um projeto, como essa equipe vai se reunir? Onde os alunos têm horários diferentes, reunir-se domingo à noite, esse aluno. Então, os currículos eles são inchados de informação, permitem muito pouca aumento de metodologias, e aí esse círculo vicioso faz com que dificilmente a gente quebre isso. Esse é o cenário quando a gente fala dos desafios das engenharias e das metodologias. Venci o tempo? Obrigado. Bom, então vou cronometrar aqui para também respeitar o meu tempo de fala. Então, eu faço parte, além de pró-reitor de graduação, né, nas horas vagas, quando a gente tem horas vagas, a gente também dá aula e faz parte da associação, que é responsável pelo ensino do direito. Hoje a gente usa uma terminologia que é a educação jurídica. Eu sou diretor regional sul da ABED, que é a Associação Brasileira de Ensino do Direito, uma associação que tem basicamente 25, 30 anos de existência e tem contribuído muito com a discussão das novas diretrizes curriculares, né, sobretudo na diretriz do início dos anos 2000, que foi 2004, onde muitas diretrizes foram construídas em 2002, 2004, antes desse grande grupo de reformas curriculares que começaram agora a sair, já no governo Michel Temer, e agora algumas apontando, como a professora mencionou, né, da odontologia e da educação física. Então, a do direito, tal qual a da engenharia, também surge em 2018, só que a do direito, em 2018, já foi homologada, enfim, já foi publicada, e já está, então, apta a estar ingressando nos currículos dos cursos de Direito. O que nós temos, então, feito dentro da ABED, da Associação Brasileira de Ensino do Direito? Acho que é importante aqui também resgatar um pouco do que foi dito aqui pelos que me antecederam, né? Que essas associações que abordam especificamente os ensinos de áreas específicas, elas têm contribuído, algumas, muito positivamente com a construção das diretrizes. No caso das diretrizes dos cursos de graduação em Direito, né, nós também passamos, como na odontologia, por uma série de audiências públicas. A grande maioria delas, né, movimentada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Embora a Ordem dos Advogados do Brasil nem sempre seja protagonista em todos os processos de reforma, né,
muitas vezes ela é muito mais crítica à formação do que propriamente uma parceira na contribuição para a construção da qualidade do ensino jurídico, ela também tem sido uma protagonista na ampliação do debate e fomentando audiências públicas. Então foram realizadas audiências públicas em vários estados pelas subsecções da Ordem dos Advogados do Brasil e também no Conselho Federal da Ordem também realizaram várias audiências públicas. Depois de pronta a relatoria do processo em 2018, né, no final de 2017, 2018, houve uma grande reunião em que também ainda se permitiu uma consulta pública, onde, né, múltiplas pessoas, associações de advogados, puderam contribuir para tentar, né, aperfeiçoar a diretriz. A diretriz traça uma série de importantes transformações para a formação do ensino do direito, né, mas, objetivamente, né, ela resgata aquilo que estava muito presente na diretriz de 2004, né, que é tentar pensar, sobretudo, numa educação jurídica como um campo de conhecimento. Ou seja, ela não foi tão explícita como, né, está nos últimos artigos lá da diretriz da engenharia, prevendo, né, um campo específico para a formação docente. Mas ela dá todo o entendimento de que, sem que haja uma formação docente, ou seja, sem que haja uma reflexão sobre a capacitação desse docente, não é possível se transformar o modelo de ensino de sala de aula do direito. Por que isso? Né? O curso de Direito, né, foi um dos primeiros cursos que surgiu no Brasil, né? Ele é datado de 1827, as duas primeiras escolas, e também como na área da engenharia, aproveito então a fala do Marcelo, né, ele também pouco se transformou. Mesmo tendo em momentos avançados de um currículo mínimo para um currículo mais flexível, o que se percebe, eu fui 8 anos coordenador de curso de Direito, né, e que se percebe é que também como na área da engenharia, muitas vezes a gente, sem visitar uma escola de Direito, uma faculdade de Direito, a gente consegue também visualizar conhecimentos, né, componentes curriculares que são distribuídos nos determinados anos do curso, em geral, cursos que são de 5 anos a duração. E o que varia, na verdade, de um currículo para outro, na verdade, são os ajustes e são, né, os casos de alteração, principalmente da formação e da prática docente, por uma prática docente que torne, né, para usar uma expressão bernsteiniana, de um lugar de fala do professor, ou seja, que há um certo centro de atenção ao transmissor, mas assim no receptor, que é o que basicamente as metodologias ativas hoje defendem, né? Isso é pouco comum nos cursos de Direito. A gente poderia citar alguns casos específicos em instituições privadas, algumas públicas, né, com raríssimas exceções, fazem, né, mas não fazem isso de uma forma, também como na área da saúde, foi apresentado de forma sistemática. Então é preciso começar a pensar, sobretudo, a partir disso. Aí vocês vão ver, então, hoje, os marcos legais que abordam a questão das diretrizes. Por que eu cito, junto com a resolução número 5 de 2018, a resolução número 7? Né? Porque talvez as diretrizes do direito, ao que sei, é a que torna mais explícita, pelo menos, né, deixa muito clara a necessidade de integralizar, ou de curricularizar, ou de creditar a extensão nos cursos de Direito. Uma, né, norma que também surge, né, no mesmo dia, né, das diretrizes do direito, que prevê que as nossas, então, instituições de ensino superior possam, né, fornecer aos seus estudantes 10% de carga horária, né, de atividade de extensão. Então, a diretriz do curso de Direito ela já prevê isso, ou seja, a necessidade de promover uma extensão que ela denomina de uma extensão transformadora. Isso é possível a partir de uma ruptura de paradigmas, né? Não só pensando na formação dos nossos docentes, que como nas maioria das áreas, né, são docentes preparados com uma formação muito técnica, né, ou seja, uma formação basicamente dogmática, ou seja, né, uma grande maioria dos nossos programas tem
estudo hoje de uma tese de doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, que apresenta que menos de 10 cursos de pós-graduação em Direito, de programas de pós-graduação em Direito, possuem a disciplina de metodologia de ensino, ou seja, nós estamos formando mestres e doutores na pós-graduação em Direito, sem sequer abordarem a questão metodológica, né? E, portanto, né, os nossos mestres e doutores, porque muito frequentemente nas faculdades, principalmente as públicas e as federais, o capital humano que é buscado é de doutores. Então, a gente recebe um conjunto de profissionais que têm uma formação muito técnica, muito dogmática, bastante capacitada, mas pouco ou quase nada sabem de aula. Ou seja, não tiveram, né, quando muito tiveram um estágio de docência no seu programa de mestrado e de doutorado. Então, é importante a gente desdogmatizar esse ensino de direito. Uma das desdogmatizações que a gente levanta seria romper, né, essa tensão aí que está entre o modelo tecnicista e o modelo humanista, né? Essa ruptura, né, é importante que seja dita, ela é necessária na medida em que nós também formamos profissionais que vão atuar diuturnamente para a prática. E a nossa prática, ela é, na grande maioria dos cursos da Faculdade de Direito, que hoje, né, professora, né, são mais de 1.300 faculdades de Direito no Brasil, nós já alcançamos o top do top, né, nós somos o maior número de matrículas de estudantes, né, em educação presencial, porque nós também temos educação presencial, né, o curso de Direito ele é baseado em educação presencial. Disciplinas que pouco dialogam com a área de humanidades. E quando dialogam com a área de humanidades, elas são, né, basicamente relegadas a um patamar de carga horária mínima e de pouco diálogo interdisciplinar. Ou seja, né, nosso aluno, quando ingressa no curso de Direito, né, no primeiro ano, ele, quando tem uma disciplina, como é o caso da minha, de Direito Civil, né, primeira parte geral, né, ele diz, que bom, agora eu cheguei no direito, né, vou poder pegar um vademé com o Código Civil, andar com ele debaixo do braço, como os estudantes da odonto e da medicina que andam com o jaleco atravessado, eles têm uma, né, vontade de ter um código e carregar ele, embora eles cheguem na prova sem o código, né, não trazem nunca para a prova, e eu digo, não pode emprestar, né, pedir emprestado. Então, isso é importante que a gente modifique esse modelo. Uma outra forma, transmissão desse conhecimento, que a gente vê principalmente quando forma o nosso aluno, ou quando o nosso aluno está chegando no final do curso, né, que é o método, né, de abordar, né, o ensino do direito e a norma como uma única verdade, né, como uma pedagogia da verdade. Aquele que chega dentro da sala de aula, ele está coberto de razão, é ele tem a verdade, que detém o conhecimento, e do outro lado não existe ninguém que saiba mais que o mestre, o doutor, o professor que está em sala de aula. E isso, né, todos os processos que mudam essa alternância a partir de participação de metodologias ativas, invertem essa forma pedagógica de construção de verdades, né? E pouco provável que a gente tenha alunos de final de curso que saibam fazer uma pergunta. Eu gosto de fazer, uma das minhas avaliações, principalmente a do terceiro bimestre, que todo mundo diz que é a mais difícil de todas, eu faço a avaliação em forma de respostas. Eu dou respostas e peço para que os meus alunos façam perguntas. A partir da resposta, eles fazem perguntas. Geralmente, é a avaliação em que os alunos pior saem. E aí eu digo com eles, já logo depois que nós damos o retorno da avaliação, digo isso porque vocês não estão acostumados a fazer perguntas, vocês estão acostumados a responder questões simples, seja no dia a dia, né? Então é importante que vocês também saibam fazer perguntas, e isso faz parte do que a gente poderia chamar de uma pedagogia da dúvida, né? E não de uma pedagogia da verdade, né? Um outro tema que também é importante, acho que é importante a gente pensar, né? Aquilo que a gente também tem em termos de formação de professores, que é realmente resgatar algo que ainda para o campo do direito é um pouco complexo, né? Nós surgimos enquanto faculdade de direito como um lugar, um espaço de uma outra
direito recebiam, né, grandes pessoas, grandes juristas que tinham uma grande habilidade de oratória e grande habilidade de conhecimento, né, prático, juízes, promotores, o que também é importante, né, para uma instituição de direito. O problema é que, né, na grande maioria, esses grandes oradores e que tinham essa habilidade como juristas, tinham pouquíssima habilidade de transmissão desse conhecimento. Então, o fato é esse, né? Precisamos tornar esses grandes juristas, especificamente grandes professores, né? E não como frequentemente a gente vê nos congressos de pós-graduação em Direito, em que os currículos aparecem pós-doutor isso, doutor aquilo, tarará, tarará, juiz, desembargador, né? E professor, né? Então, na faculdade de Direito, né, a gente quer resgatar essa ideia de profissionalização ou de professoralidade, né? Tem um professor, tem um livro que é fantástico, que é o Marcos Vilela Pereira, é um estudo de base Foucaultiana, que trabalha com a estética da professoralidade, né? Como é que eu me construo enquanto professor? Então é importante que esse sujeito que ingressa na carreira do magistério público, isso a gente faz também na universidade com um curso de formação, ele entenda que ali realmente ele é um professor, né? E que esta é uma profissão e que exige, como grandes estudiosos, Tardif, Gautier, canadenses que pesquisam o trabalho docente e a profissionalização docente, que existe um conjunto de saberes, tal qual o magistrado, tal qual o promotor, há saberes docentes a serem ensinados, né? A outra, né, digamos, ruptura que é preciso fazer, né, dentro desse processo de desdogmatização, seria também romper com o processo de silêncio, né, em sala de aula. Para a minha tese de doutorado, né, que eu analisei algumas faculdades de Direito, eu frequentei salas de aula, fiz observação e relatos dessas experiências, e a gente, né, percebia em um conjunto de aulas, às vezes, 40, 50 minutos de só um único sonoro som ou tipo de som proferido pelo professor, né, ou pela professora. Ou seja, né, ainda existe, né, um vazio democrático dentro do espaço de sala de aula. O professor, mesmo que ele procure mudar essa metodologia expositiva, né, que ela possa ser uma expositiva dialógica, a gente percebe que, na verdade, ainda existe um silêncio sepulcral dentro do espaço de sala de aula. Então é importante que a gente mude, a partir de uma metodologia ativa, ou mesmo também possibilitando que o aluno se interrogue sobre o que está acontecendo em sala de aula. A maioria dos alunos vão para a sala de aula realmente, como a professora aqui, a colega Maria Celeste colocou, né? Eles ficam quase em estágio de sono profundo. Então, os da manhã, eles vêm praticamente dormindo e saem dormindo, né? Eu sempre digo para eles assim, que eles chegam sala de aula, dormindo, e 11, 11h30 ainda estão com cara de sono, né? Então, é importante a gente fazer essa mudança de paradigma. Uma outra questão importante, que já vinha na diretriz de 2004 e é reforçada na diretriz de 2018, principalmente lá no perfil do egresso, é pensar que modelo de sociedade que nós vivemos, né? Ontem nós estávamos sendo interrogados lá e fomos motivados pela fala do professor Moza, né, com relação à questão da crise, né? Como é que eu vou formar um bacharel em Direito hoje sem que ele saiba, né, ou sem que ele tenha noção que nós vivemos uma sociedade profundamente desigual, uma sociedade profundamente injusta socialmente, né? E em que os aparelhos do Estado, do Judiciário, né, e que servem de auxiliares ao Judiciário, também contribuem para essas formas de iniquidade, de desigualdade, de tratamento completamente injusto. Então é importante, né, que a gente resgate nesse estudante, né, e claro, isso é preciso fazer com a formação também dos docentes, né, uma mudança de atitude, né, mais altera, ou seja, pensar em que ser humano, né, a gente tem em sala de aula. E hoje a gente consegue ver isso na medida que a gente possibilita, né, não só nas universidades públicas federais, mas em muitas universidades públicas a gente consegue ver ampliação de cotas. Mas é importante que a gente, né, veja qual sociedade que a gente quer, e isso é um grande desafio que está traçado para poder, né, fazer essa mudança, né. Uma outra questão, né, diz respeito, então, para a mudança dessa concepção teórica, é a mudança da sala de aula. Eu trouxe aqui múltiplas possibilidades de mudança
que que estão acontecendo no Brasil. Não vou me deter detalhadamente em todas, né? Mas a gente pode perceber, né? Hoje estudos com imagens e arte têm sido feito em um grupo muito forte na Unicinos, na FGV, que trabalham com estudos de imagem e arte, imagem da justiça, para análise do direito, e aqui a gente pode estar falando de utilização de filmes, né? A aula tradicional expositiva, casos, né, de simulação. Nós mesmos lá na FURG nós temos uma experiência muito exitosa, que é um case que já escrevemos, inclusive teoricamente sobre, que diz respeito ao júri simulado, a partir do caso dos exploradores de caverna, que nós realizamos um tribunal do júri com alunos de primeiro ano, ou seja, com turmas de 60 a 70 alunos, né, e a simulação é fundamental, né, o uso das tecnologias, PBL, né, direito ao cinema, metodologia ativa, uso da literatura, enfim. Já existem bastante casos exitosos que indicam uma mudança dessas metodologias de sala de aula, né? É importante, claro, fazer um trabalho de formação com os professores para que eles possam pensar essa educação jurídica a partir de outras práticas pedagógicas que não só a aula tradicional expositiva. Uma outra questão importante, que isso foi uma demanda da Ordem dos Advogados do Brasil e que repercutiu bastante nas novas diretrizes, foi a ampliação de carga horária dos estágios supervisionados, ou da prática jurídica. Agora nós temos expressamente dito nas nossas diretrizes que nós deveremos ter núcleos de práticas jurídicas, no plural. Isso, a ABED, que foi uma das promotoras dessa expressão, né? Entendendo que a prática jurídica ela não é só realizada no serviço de assistência judiciária ou nos tradicionais escritórios modelos onde nós aprendemos, né, mas também em outros lugares como são as clínicas jurídicas, que vêm né, crescendo muitíssimo, tanto no campo da extensão como no campo da pesquisa, ou seja, dialogando pesquisa, extensão e ensino, ou seja, fazendo o que a Constituição Federal já nos dá como um dos princípios basilares, que é a indissociabilidade, né? Então, aí a gente poderia ver uma série de possibilidades para essa extensão jurídica que está vinculada, né, a essa nova diretriz também da extensão, possibilitando não só, né, os escritórios modelos, mas a criação de clínicas de mediação e conciliação, que é hoje, né, a grande, digamos, bola da vez nas diretrizes curriculares nacionais para o curso de Direito. Então, ao contrário de algumas áreas, né, nas diretrizes do direito, algumas disciplinas foram elencadas como de caráter obrigatório, ou de conteúdos obrigatórios. E um deles é, né, o conteúdo que versa sobre mediação e conciliação. O que também no Brasil nós estamos ainda atrasados. A Argentina, por exemplo, tem uma lei de mediação e arbitragem que é dos anos 90. Isso aí, para nós, ainda é recente, né? As associações de estudantes, né? As AJUPs, né? Assessorias Jurídicas Universitárias Populares, criadas por estudantes, e o que a gente tem chamado de direito na rua, ou direito achado na rua, que é um grande projeto desenvolvido pelo ex-reitor da UNB, o professor José Geraldo Souza Júnior, né, que é um projeto de extensão que atua, né, com ações extensionistas de direito, sobre projetos basicamente de cidadania, trabalhando com escolas, ou mesmo com atendimento a comunidades vulneráveis. Isso também tem acontecido. Um outro elemento importante que a gente entende para também romper esses desafios aí é reinventar a pesquisa do direito, né? Nas novas diretrizes, né, o trabalho de curso, o trabalho de conclusão de curso, continua sendo obrigatório, mas mudou a possibilidade. Ele já não é mais um trabalho individual e nem nos métodos obrigatórios, como era na diretriz de 2004, no estilo monográfico, ou seja, o estudante
de grupo, né? Acho que era um mau contato, ou também artigos científicos, né? Fomentar desde o início do curso a iniciação científica. Então o CONPED, que é o Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação do Direito, em parceria com muitas universidades brasileiras, tem realizado, paralelo ao evento em que mestres e doutores fazem apresentações de teses, trabalhos, né, tem feito também um lugar, aberto um espaço de diálogo para isso, a partir de pôsteres, o que era também absolutamente impensável realizar a iniciação científica com estudantes de direito desde o início do curso, né? Aproximar, e aí para mim parece uma chave importantíssima, né? A pós-graduação da educação jurídica. Enquanto nós tivermos a formação de mestres e doutores em direito, né, embora muitas faculdades, né, instituições privadas e até mesmo públicas tenham aberto, né, as seleções para os seus concursos, também possibilitando a doutores e mestres em áreas afins, áreas sociais ou de humanidades, né, a grande maioria ainda é mestre e doutor de direito. É pensar como esses PPGs funcionam, ou seja, né, que tipo de formação para a docência esses programas têm realizado. Ou seja, né, o mestre que vai ser professor ou doutor, né, ele está tendo a consciência ou ele tem ainda aquela ideia de que ele será um grande pesquisador que fará um grande debate sobre aquilo que pesquisou na sua universidade, no seu centro de pesquisa, né? E isso é fundamental. Já estou finalizando, então, a minha fala, né, para dizer que hoje, então, sobretudo a partir dessa nova diretriz, é fundamental que a gente pense a formação desse docente, né? Desde o momento que ele ingressa na nossa universidade. Nós temos na FURG, então, o Profocap, que é um programa de formação e capacitação continuada, em que nós fazemos o acompanhamento do nosso docente desde o momento que ele ingressa na carreira, ele tem um período de imersão na universidade, ele conhece o que é ser servidor público, conhece o que é ser docente numa universidade pública, gratuita, laica, né, inclusiva, de qualidade social referenciada, e até o momento em que completa o estágio probatório, ele continua fazendo formação e capacitação. No nosso curso de Direito da nossa universidade, né, é o que eu conheço um pouco mais de perto, a gente também institucionalizou, mesmo com troca de coordenadores de curso, né, as chamadas reuniões, o conselho de classe, reuniões pedagógicas de formação. Ou seja, pelo menos uma vez a cada bimestre, nós temos reunião por áreas, né, em que se debate, para além da própria grade curricular, se debate, né, o andamento das turmas e também a formação e capacitação. A gente trabalha com um sistema que é de discutir experiências positivas que são apresentadas pelos próprios colegas. Então, fizemos uma pesquisa entre os próprios colegas e eles elencam, a partir do que eles ouvem dos estudantes, ou deles mesmos que eles conhecem, quais práticas exitosas docentes da nossa universidade, e a partir dessas práticas exitosas, então a gente faz um sistema de oficinas uma vez a cada semestre. Isso também fomenta, né, aquela ideia de que o que se produz, né, ou seja, que santo de casa também faz milagre, o que se produz em casa também pode ser utilizado, porque, em regra, o que se quer, que se imagina é sempre, vou importar um modelo de fora, dos Estados Unidos, ou da USP, ou da URGS, para dar certo na nossa universidade. E cada instituição tem um perfil, tem um PPC importante. E isso é fundamental. Olhar para esse PPC. Todo nosso professor que ingressa na universidade, ele tem que ler o PPC do curso, saber o que o PPC propõe, qual é o perfil do egresso, como ele vai fazer a integração e interdisciplinaridade. Desde que a gente entrou na pró-reitoria, a gente tem também feito essa discussão sobre a importância do projeto político-pedagógico do curso, que é o norte, né, o sul, para usar uma expressão do Boaventura de Souza Santos, né, que dá uma condução à formação, né, daquele estudante. Enfim, são algumas questões que a gente levanta, obviamente, né, no tempo que a gente poderia discutir um pouco mais profundidade, mas era um pouco para que vocês conhecessem, tivessem um pouco, né, uma panorâmica, né, do que é o ensino, está sendo o ensino do direito hoje no Brasil. Coloco à minha disposição para depois a gente debater, e também, acho que eu botei aqui no final, bom, aqui estão as referências, o meu e-mail, se vocês precisarem de alguma
outra informação. Muito obrigado. Podemos compor, então, a mesa. Temos uns minutinhos ainda para o debate. Professora Maria Celeste, professor Tissot, Luiz Maurício. Está aberta a palavra. Pode ficar com isso. Vocês também podem fazer perguntas para vocês também. Todo mundo quer almoçar, nenhuma dúvida. Ficou tão claro, ficou tão... muito calor. Sintam-se à vontade. Não precisa fazer só para o Maurício, né, que fez, né? Trouxe uma torcida organizada para cá, né? Quase a torcida do Colorado que veio comigo no avião ontem, né? E voltaram tristes, porque perderam ontem para o Atlético do Paraná. E aí? E eu, muito feliz porque sou gremista, né? E aí, gente? Boa tarde, bom dia, eu sou Natália, eu trabalho na coordenação pedagógica da educação à distância. A minha pergunta é assim, eu vi que Toledo tem... Toledo não está mais, né? Já nasceu com a proposta de usar metodologias ativas, diferentemente do curso de Curitiba, que tem sido feito um movimento para a incorporação do uso de metodologias ativas. Odontologia, eu vi também que está caminhando, né, para isso. E muito interessante que vocês estão conseguindo fazer esse movimento. Como tem sido a adesão dos professores ao receber essa proposta de metodologias ativas? Porque uma coisa é o gestor falar. Uma coisa é o gestor falar. Como que tem acontecido essa formação continuada desses professores? Vocês têm tido apoio da gestão da universidade? É uma ação completamente local do curso? Quem faz essa formação e como é que é a aceitação dos professores? E como tem sido a recepção dos estudantes? Toledo até ela falou, no primeiro período feito todo o movimento, há um motim, e depois a coisa começa a andar. E como é que acontece isso no curso de vocês, rapidamente, assim? Outras? Bom, inicialmente, Toledo, foi muito interessante a experiência, porque quando nós decidimos por ter um curso no interior de medicina, fizemos toda uma programação pedagógica espelhada no nosso aqui de Curitiba. E daí nós recebemos a visita do MEC, e o MEC falou, não, dessa forma não vai ser o curso. Que, na verdade, surgiram 26 novas escolas de medicina, só questão de 5 anos para cá, federais, e todas elas já foi imposto que teria que ser metodologia ativa de ensino. Sem, não teria outra possibilidade. E daí todas as contratações dos professores já foram baseados nesse modelo. Então, são professores... alguns da cidade, alguns que vieram de outras cidades, mas todos já sabendo disso daí. Na Universidade Federal do Paraná, Curitiba, nós temos tentado, ao longo dos anos, introduzir. As experiências não são muito boas. A gente tem muita dificuldade porque são professores que já vêm
do ensino tradicional. Daí os nossos concursos, né, para professor aqui não privilegiam as metodologias de ensino. Você tem que dar uma aula tradicional, né? Não se fala nada em metodologia ativa de ensino. E então isso faz com que haja um distanciamento. A gente conseguiu, na verdade, um departamento novo, medicina integrada, em que o professor já sabia que ele não ficaria na área dele, né? Na medicina integrada nós temos logistas, nós temos cirurgiões, porque se ele vai para o departamento de cirurgia, ele vai fazer a especialidade dele. Se ele vai para o departamento de pneumologia, de clínica médica, ele vai fazer pneumologia. Então a gente começou a abrir outras formas, outros espaços, né? E sempre focalmente em disciplinas, a ginecologia, a nefrologia também, que o professor Rogério Molinari tem hoje, tentando aumentar. E o que a gente vê, na verdade, é que no Brasil agora não é muito diferente, professor Barra, né? A gente vê os grandes professores falar sobre metodologia ativa, daí pergunta, como é que é na sua faculdade? Bom, lá não é bem assim, né? A gente está tentando, né? Então, na verdade, a gente está atrás, mas também tem muita gente junto, né? Tentando ir avançar um pouquinho. Os alunos, eu participei há 4 anos atrás de um fórum de estudantes de medicina aqui em Curitiba, que vieram do Brasil todo. E uma das mesas era metodologias ativas de ensino. Então nós tínhamos estudantes que só tinham PBL, que eram lá da UEL, nós tínhamos estudantes que tinham TBL, ensino tradicional. E o grande ponto da mesa, né, da discussão, é que quem estava tendo PBL não estava gostando, quem estava tendo TBL não estava gostando, e os nossos alunos também não estavam gostando. Então a gente viu que por isso que hoje a gente tenta, em Toledo, por exemplo, a professora Cristina instituiu um curso para eles entenderem o que é uma metodologia, porque eles não estão, em nenhuma das faculdades se mostraram satisfeitos, né? Então, a gente, se quem tem PBL não está gostando, queria estar tendo tradicional, quem está tendo tradicional queria ter PBL, espera aí, né? Então, vamos agir de outra forma. Bem rapidamente, é evidente que, no caso da odontologia, os cursos que estão iniciando, a gente tem curso iniciando em PBL no Brasil, por exemplo, tem muito mais facilidade de implementar do que aqueles que têm 100 anos de idade ou mais, como a gente tem vários exemplos. Mas isso necessita de uma ação sinérgica, tanto institucional quanto de adesão dos professores. Sem uma ação institucional norteadora, capacitadora, o processo não avança. E o processo de adesão dos professores é quase sempre um processo de sedução mesmo. E depende muito de que esse processo seja bom. No nosso caso, a gente tem uma instituição de ensino que é forte e que lidera muito, que produz intelectualmente, inclusive dando reforço para esse movimento, né? Mas é um processo de adesão individual. Em relação aos alunos, os alunos inicialmente sempre não querem se movimentar, preferem a aula tradicional, mas em quase todos os casos, ao final, a gente tem uma avaliação muito positiva da implementação de metodologias ativas. No caso específico dos games, por exemplo, eles amam, né? Eles amam. Acham aquela aula fantástica, maravilhosa, que bom, nem parece que eu vim na escola hoje. Ok? Obrigada. Mais alguma pergunta? Eu queria fazer talvez quase que uma provocação. Vou sentar aqui. Fica tão... eu entendo que, bom, ali a Helenita estava comentando comigo, eu gostaria de levar essa mesa lá para a minha universidade. E eu pensei, é verdade, né? A gente sempre, professora Helenita, pró-reitora da UniOeste. E eu acho que todos nós, pró-reitores, que em algum momento sentamos com a nossa equipe para discutir a formação dos professores, né? Uma tarefa que a gente normalmente assume como uma tarefa de recepção dos professores que ingressam na universidade, tínhamos a expectativa de poder contar com essa discussão que vocês trazem, né, com essa qualidade, com esse nível de elaboração,
para a gente poder propor isso aos nossos professores. E eu acho que uma forma muito direta de falar com eles é falar sobre a especialidade que eles têm, né? É alguém que seja da área, que fez o trajeto formativo que eles fizeram e que depois fez a formação como professor, né? Como alguém que reflete sobre a sua prática como docente naquela instituição. E naquela instituição, isso também é importante, porque ele também traz a história da instituição. Bom, no entanto, né, isso é inviável. A gente não tem um grupo de especialistas como o que temos aqui em nenhuma das instituições brasileiras, provavelmente, né? A gente consegue fazer isso reunindo grupos para colaborar em ocasiões como essa aqui. Mas eu acho que a gente pode começar a pensar, que muito mais então uma provocação para os meus colegas pró-reitores, para que a gente comece a fazer esses nossos cursos de formação de professores em regime de colaboração, né? Onde a gente pudesse reunir as expertises de cada instituição e constituir cursos que sejam cursos compartilhados, né? Aqui no Estado do Paraná, estamos iniciando uma experiência liderada aqui pela SET, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, de oferecer disciplinas transversais nos programas de pós-graduação. Então, programas de várias instituições do Estado poderão usufruir uma mesma disciplina que será ministrada em várias instituições. A gente poderia usar essa mesma base, essa estrutura de rede, para oferecer cursos dessa natureza, né? Não sei se cabe isso ainda na nossa agenda como pró-reitores, mas se vocês estiverem dispostos a conversar a esse respeito, é algo que aqui na Prograde da UFPR a gente tem como uma tarefa bastante urgente de ser resolvida, e eu acho que poderíamos pensar em algo nessa direção. Não sei com que tempo teremos para isso, mas vamos começar a conversar a esse respeito. Eu pedi para falar uma coisa, se ninguém for falar, porque me lembrei que ontem assim, eu estive trabalhando com os professores de odontologia do curso da Universidade Federal do Paraná e percebi que uma coisa que para mim era muito corriqueira foi bem apreciada como sugestão. Na Universidade Estadual de Londrina, pelo menos no curso de odontologia, a gente estabeleceu uma prática que ajudou bastante a melhorar o conhecimento do corpo docente sobre as diretrizes curriculares nacionais. Além das diversas oficinas, todos os concursos que a gente tem e todos os testes seletivos, obrigatoriamente um dos pontos é diretrizes curriculares nacionais da área. Então a gente conseguiu avançar bastante, não tem professor que não tenha lido, pelo menos, as diretrizes, que era a realidade que a gente tinha. Só queria passar isso. Assim, na área do direito, né, é um movimento que o Comped, a pós-graduação do direito, tem feito, e a gente começou esse ano, né, e a expectativa é que dê muito certo. A pós-graduação do direito, ela tem dois eventos importantes, que são realizados um no meio do ano e outro no final, que são o Comped, que a gente chama de Encontro Nacional, e o outro é o Congresso, né. Então nós criamos alguns espaços importantes. Um é o Fórum dos Núcleos de Práticas Jurídicas, então onde todos os núcleos podem discutir, se reunir durante 13 dias do Comped em ações paralelas ao evento, né? Basicamente as ações que têm sido realizadas pelos núcleos, né? E um outro espaço, porque a gente tinha no Comped um GT, que era de educação jurídica e metodologias, né? A gente criou também agora, esse ano, com a parceria da ABED, da Associação Brasileira de Ensino do Direito, um fórum de educação jurídica. Então a ABED, né, é quem, digamos, dita, né, nesse fórum os palestrantes, conversa e debate. Enfim, então a gente constrói mesas. O que a gente faz? A gente aproveita um evento que tem 2.000, 3.000 pessoas, pesquisadores da área do direito, que são a grande maioria envolvidas com pós-graduação, e paralelamente ao evento a gente cria esses fóruns. Isso possibilita de alguma maneira, né, aproximar aquilo que acho que o professor Tomás comentou ontem, né, o professor Mozart, desculpa, comentou ontem, né, que é aproximar a pós-graduação da graduação, do ensino de graduação. Ele estava falando de formação docente, educação básica, né, mas isso eu acho que é importante.
porque eu não sei como é que funciona na Benge, né, ou na Beno, né, mas a gente tem um pequeno número de associados na BED, né, e a gente não tem recursos, às vezes, para fazer um evento de porte nacional. Então, o que se faz é um evento, né, que é regional, uma das universidades se dispõe a sediar, e poucos, né, participam desse evento ainda. Então, a gente está procurando se aproximar desses espaços, né, o que, né, poderia viabilizar também que professores, coordenadores de curso de graduação em Direito do Brasil inteiro, né, se apropriem dessas discussões sobre as diretrizes e realmente comecem a pensar a formação docente. Agora, eu como pró-reitor, eu vou dizer o seguinte, nós começamos fazendo o processo de formação e capacitação geral da universidade, mas o que tem dado certo, e a gente começou no final do ano passado, são formações descentralizadas. Então, a gente criou o Prograde Apoia, né? Então, a pró-reitoria apoia ações áreas, e aí, então eles organizam, né, um evento da área da engenharia. Então, a gente tem um fórum das engenharias tecnológicas e exatas. E aí eles pedem que a gente convide, consiga passagem, enfim. A pró-reitoria fomenta a parte toda de logística, né, damos o suporte, fizemos a organização do evento e temos obtido bastante êxito. Nessas discussões que a gente fazia mais geral no início, quando eu entrei na pró-reitoria, que é debater os fundamentos de uma pedagogia universitária, enfim, a gente viu um esvaziamento dos fóruns, né? Quando a gente começou a descentralizar para as unidades, claro, a FURG é uma universidade bem menor que a UFPR, né? Hoje nós temos 15 mil alunos, 14.500 alunos, né? Somos 1.000 professores, uma universidade pequena, né? Mas é mais cansativo, mas tem rendido frutos, né? E aí, claro, atende aquelas necessidades locais. Mas eu não tenho dúvidas que o melhor mecanismo é aproximar das áreas afins, ou seja, esse perfil de mesa é o ideal, que a gente possa trazer pessoas daquelas áreas, né? Com certeza, essas histórias de vida, né, contribuem muito para o assistente, né, se sentir contemplado, né, nas falas. Eu também passei por isso, né, minha trajetória também né, porque a gente, quando traz um doutor em educação, um especialista em currículo, né, ele vai dizer, mas tu não é da área da engenharia, tu não conhece como é que é as disciplinas de cálculo, evasão e retenção adicional, enfim, não é da área de direito. Então, acho que essa ideia tua poderia ser um desafio que fosse lançado, né? A gente criar espaços em que a gente conseguisse fazer essas trocas, talvez fosse interessante, né? Mesmo em tempos de crise, né? Interessante, claro. Não há como fazer inovação curricular sem formação de professor. O professor precisa pensar diferente para agir diferente. Qualquer outro processo de imposição de cima para baixo, ele vai ser um processo fadado a morrer. Porque vai depender de estar vigiando se o professor vai fazer isso e não faz muito sentido isso aí. Particularmente na UTFPR, a gente começou uma formação continuada de professores, onde 400 professores passaram por um processo de uma oficina de 60 horas, então 3 momentos, e aí chamava-se 5 professores de cada NDE, nós passamos 70 dos nossos bacharelados passaram por esse processo, ano que vem vão ser as licenciaturas e as tecnologias. Desses 400 professores tem de tudo, né? Tem professores que acham, puxa, era o que eu precisava, era meu anseio nos últimos anos da minha carreira, e tem professor que fala, isso é uma grande bobagem, eu não preciso aprender. Como convencer um professor que ele precisa ser professor, ele precisa se apropriar da profissão docente, de que ele não é um engenheiro, um médico, ou advogado, ou dentista, naquele momento ele é professor, professando, né, no processo de ensino-aprendizagem para formar aquele profissional. É bastante complexo, porque o professor ele não precisa aprender, então a gente, quando você fala em formação contínua, ele acha que é castigo, então agora você é punido porque a gente fez um processo de formação continuada, está começando a efetivar esse semestre, aí tem uma cultura do castigo, de que... Então quando a gente superar isso aí, talvez a gente consiga sair da inércia, porque somos excelentes pesquisadores, mas não tão bons professores. Quando se fala de engenharia, é essa a realidade que a gente encontra.
Ou então, queria agradecer, né? Recomeçamos à tarde, às 14 horas. É isso, é. Obrigado pela atenção de todos, um bom almoço e até logo mais.